Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. Como é que vocês estão? A instância de hoje tratará de um tema bastante específico e que eu já adianto que vai conter vários spoilers porque não tem como fazer de outra forma. Hoje eu resolvi falar a respeito de como está a realidade geral de Westeros e do mundo mais além, focando em determinados núcleos, ao final do último livro já publicado das Crônicas de Gelo e Fogo, A Dança dos Dragões. Hoje eu vou falar a respeito de como estavam as coisas em geral, como estava a situação das famílias, dos personagens principais, como a trama vinha se desenvolvendo, para que lado ela parece estar apontando, esse tipo de detalhe, para que vocês saibam de que maneiras a história das crônicas ao final do quinto livro diferia do começo de tudo, do começo do primeiro livro. Como eu falei agora há pouco, esse vídeo vai estar repleto de spoilers, porque eu vou falar a respeito do enredo dos livros já na sua parte final, ao menos a partir de uma perspectiva daquilo que já foi publicado até o momento. Portanto, eu recomendo muito cuidado, especialmente para aqueles que ainda estão lendo as crônicas ou que têm o interesse e a perspectiva de virem a ler. E também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal através do Pix, que é sempre a melhor opção por ser direto, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com todos os recados dados e fora do caminho, vamos falar mais a respeito da realidade de Westeros e do mundo mais além ao final do material já publicado das crônicas. Como muitos de vocês já devem estar cientes, mas outros tantos ainda não, existem grandes e relevantes diferenças entre o enredo das Crônicas de Gelo e Fogo, o material base dos livros, e de Game of Thrones, a série televisiva criada e escrita a partir das crônicas. E uma das mais notáveis nesse sentido é o fato de a narrativa nas telas ter ultrapassado aquela existente até o momento nos livros, por volta da quinta temporada. As crônicas foram pensadas pelo autor George R. Martin como uma heptalogia, ou seja, um total de 7 livros serão publicados antes que a série termine de contar sua história, e até a data de escrita do roteiro deste vídeo, dia 6 de novembro do ano de 2023, apenas 5 dentre os 7 haviam sido publicados, com o último deles, A Dança dos Dragões, tendo sido originalmente lançado nos Estados Unidos em 12 de julho de 2011. Sendo assim, vou me ater, como já é do meu costume, apenas aos fatos conforme foram narrados nos livros, e na instância de hoje falarei de maneira geral a respeito das condições em que o continente de Westeros e, em menor escala, o mundo mais além, se encontravam ao final dos eventos do quinto livro, que, conforme expliquei, é o último publicado até o momento, com os outros 2 volumes finais ainda não tendo uma data oficial para serem lançados, um ponto que aliás desperta um profundo incômodo e constantes rompantes de raiva por parte de muitos fãs da obra. Mas eu divago. Estruturarei este vídeo dando ênfase aos acontecimentos conforme foram organizados na obra em si, separados em 3 núcleos distintos. O núcleo do norte, focado nos acontecimentos desde as terras para lá da muralha até os antigos domínios dos Stark em si. O núcleo de além do Mar Estreito, que narra os acontecimentos ocorridos em diferentes partes de Essos, desde Bravos até a longínqua Baía dos Escravos e o Mar do Traqui. E os núcleos menores e esparsos, com comentários mais pontuais sobre os eventos que tomaram parte em locais como as Terras Fluviais, o Principado de Dorne e a própria capital, Porto Real. Tentarei também, sempre que possível, seguir alguma espécie de lógica consistente no que diz respeito ao aspecto geográfico, falando a respeito de núcleos que estejam ao menos próximos entre si e em sequência, para não criar uma dinâmica algo confusa de mudanças bruscas no local do foco. Mas nesse sentido, não poderei prometer total consistência, pois a estruturação do vídeo se dará principalmente através do foco nos 3 núcleos que expliquei, para um melhor entendimento dos rumos do próprio livro. Com tudo isso explicado e sem mais delongas, comecemos a falar sobre a realidade das crônicas ao fim do quinto livro, iniciando nossa exploração pelas terras mais a norte. A situação para lá da muralha e dentro das terras dominadas pela Patrulha da Noite era confusa e instável, para se dizer o mínimo. Os selvagens, que haviam sido derrotados na Batalha de Castelo Negro pela intervenção de último minuto do exército de Stannis Baratheon, eram agora submissos, ou tanto quanto seria possível em seu caso, e o senhor comandante da patrulha, que era Jon Snow, após ser escolhido em votação, havia determinado que o povo livre deveria ser admitido ao sul da muralha, para permanecer em segurança contra a aproximação dos outros, uma decisão que causou revolta e terror entre muitos de seus subordinados.
Enquanto uma pequena casta de homens fiéis entendiam os propósitos de Jon, e outros tantos o obedeciam mais por uma questão de lealdade ainda que nutrissem dúvidas pessoais, a grande maioria dos irmãos fazia o que lhes era ordenado, mas se sentiam contrafeitos com essa ideia, pois um rio de sangue corria entre a patrulha e os selvagens, desde os tempos antigos, e esse tipo de animosidade não desaparecia da noite para o dia. Os irmãos não confiavam nem um pouco nos selvagens, e estes por sua vez também não confiavam nos ajoelhadores, temendo que essa admissão às terras assentadas fosse apenas um ardil para dominá-los e colocá-los em correntes, tirando deles a liberdade que tanto estimavam. Sendo assim, a passagem dos selvagens pela muralha foi muito tensa, e para piorar ainda mais uma situação já difícil, a sacerdotisa vermelha que acompanhava Stannis, Melisandre de Ashai, havia insistido em uma condição de conversão do povo livre à fé em Hylor para que eles pudessem passar para o sul da fortificação, chegando ao ponto de entregar a cada membro do povo livre um pedaço de represeiro, uma representação simbólica de seus deuses, para que o atirassem em uma pira em chamas quando passassem para o sul, uma forma de demonstrar a vitória do Deus único sobre os deuses antigos. Isso, é claro, não foi nada popular entre os selvagens, e alguns deles se recusaram categoricamente a aceitar essa condição, preferindo recuar de volta para a Floresta Assombrada, à sua própria sorte. Enquanto isso, Stannis havia marchado mais uma vez, depois de algumas tensas negociações com Jon a respeito dos castelos da muralha e sobre os selvagens em si. Stannis queria que todos os castelos não ocupados da patrulha lhe fossem entregues, para que eles outorgassem aos seus senhores sulistas como recompensa, mas Jon se recusara a permitir isso, e prometeu que os guarneceria até o fim daquele ano com irmãos seus, de uma forma ou de outra, o que ele eventualmente cumpriu enviando até mesmo alguns grupos de selvagens para ocupar algumas fortalezas menores. Quanto aos selvagens em si, Stannis desejava levá-los como reforços para a guerra, mas Jon conseguiu dissuadi-lo, pedindo para manter a custódia sobre eles e, em troca, informando ao rei onde ele poderia encontrar mais cerca de 3.000 guerreiros duros e aguerridos, se referindo aos clãs das Montanhas do Norte, aos quais Stannis foi visitar, para angariar seu apoio. Com isso, Jon tinha os selvagens sob seu controle, e nenhuma ideia do que fazer com eles ou de como mitigar as animosidades entre eles e seus irmãos. Para piorar ainda mais a situação, o risco de desabastecimento também se encontrava presente. O inverno estava começando na muralha, e as reservas de alimentos da patrulha dariam para apenas alguns poucos anos, mesmo com racionamento, mas agora, com a chegada de tantas novas bocas inesperadas, Jon precisou ordenar uma distribuição de alimentos de suas próprias reservas, embora bastante controlada, o que não só tornou uma situação antes já delicada ainda pior, mas também não deixou feliz nem aos selvagens, que acusavam a patrulha de os estar matando de fome enquanto os irmãos eram bem alimentados, e nem aos próprios irmãos, que detestavam a perspectiva de ver suas próprias reservas e suas cotas minguando para alimentar aqueles a quem viam como seus inimigos ainda, e Jon se encontrava bem no meio do fogo cruzado, com todos os dedos apontados para si. O senhor comandante conseguiu um pequeno alívio já na porção final do livro, quando conferenciou com o banqueiro Tishon Nestores, representante especial do Banco de Ferro de Bravos que viera a Westeros para encontrar Stannis. Jon disse ao homem onde ele estava e enviou uma escolta e guias junto dele para levá-lo em segurança, mas em troca quis firmar um acordo de empréstimo junto ao banco, para poder ordenar que mais comida fosse comprada e trazida do sul se fosse necessário, para garantir que a própria patrulha sobrevivesse aos anos de inverno. A dívida após a estação provavelmente seria tão alta que beiraria o impagável, mas conforme o próprio Jon ponderou, quando se está diante de uma escolha entre uma dívida impagável e simplesmente passar fome, ele preferiria a dívida. A situação de Jon infelizmente não terminou de maneira muito boa, pois já ao final do livro, após receber a infame Carta Rosa e conclamar seus irmãos e os selvagens para marcharem com ele em direção ao Winterfell para resgatar tanto sua irmãzinha Arya quanto Mance Rayder dos Bolton, Jon acabou sendo enganado e assassinado pelos próprios irmãos, que diziam estar fazendo aquilo para salvar a patrulha, pois na visão deles, Jon havia se tornado um traidor ao compactuar com os selvagens. Depois de diversas punhaladas pelo corpo, o mundo inteiro de Jon se tornou escuro e ele caiu sem força sobre a neve.
Enquanto isso ocorria no extremo norte, mais ao sul, nas terras antes dominadas pelos Stark, Stannis Baratheon marchava para retomar o controle sobre a parte daquilo que ele via como seu reino de direito, primeiro atacando o Bosque Profundo, a sede dos Glover, onde despossuiu o grupo de Nascidos no Ferro liderado por Asha Greyjoy, capturando-a no processo, aliás, e depois partindo mais para sudeste, em direção ao Winterfell, o grande objetivo de sua campanha, onde pretendia confrontar Lord Roose Bolton, seu bastardo Ramsay e todos os senhores nortenhos rebeldes, esmagando-os e retomando o controle da região antes de partir de volta ao sul para reconquistar o restante de Westeros e o trono. O problema é que as nevascas intensas do começo do inverno pegaram Stannis em cheio, causando um sem número de problemas ao seu exército e atrasando muito sua marcha, chegando ao ponto de deixá-lo quase desorientado, sem saber se avançava na direção correta. Seus homens do sul também sofreram pesadamente por conta do frio, por não estarem acostumados com aquele tipo de condição climática, com muitos morrendo simplesmente por conta disso. E os homens dos clãs, por sua vez, se saíram melhor, pois já estavam habituados ao gelo do norte, mas mesmo eles começaram a se preocupar com a condição geral da coluna. Quando eles estacionaram em uma pequena aldeia próxima ao Winterfell, conforme descobriram, para esperarem que o pior da nevasca passasse para prepararem seus planos de assalto ao castelo, eles foram interpelados por um grupo muito inusitado. Stannis e Asha foram apresentados ao próprio Tyrion Nestores, que havia procurado por eles em Bosque Profundo e depois os encontrara ali e que vinha com sua comitiva da muralha. O banqueiro ainda trazia consigo o que ele mesmo classificou como um pequeno presente, e logo apresentou ao rei e a sua cativa uma figura esquelética e grisalha, que bem poderia ser um ancião, mas que Asha logo reconheceu, incrédula, como seu irmão Theon, ainda vivo, e uma jovem com semblante aterrorizado, que descobriram ser, supostamente, Arya Stark, a esposa de Ramsay Bolton, anteriormente Ramsay Snow. Eles haviam escapado de Winterfell e foram localizados pela comitiva de Nestores, para então serem trazidos até o acampamento de Stannis. Enquanto isso, mais adiante, em Winterfell, a situação se encontrava em um estado tenso, pois os Bolton, que agora dominavam o norte e eram, legalmente falando, os senhores da região de acordo com o entendimento do Trono de Ferro, estavam vendo seus subordinados e aliados lutarem entre si dentro das muralhas, com uma terrível querela acontecendo no salão de banquetes da fortaleza, na qual Lord Wyman Manderly fora ferido à faca, e alguns homens faleceram, tanto entre seus cavaleiros de Porto Branco quanto entre a comitiva dos Freys que vieram testemunhar o casamento de Ramsay. Quanto ao bastardo legitimado em si, ele aparentemente havia capturado Mance e pretendia usá-lo como uma prova das mentiras da Patrulha da Noite e de Jon Snow ao norte, usando-o também como uma isca para atrair o Sr. Comandante a confrontá-lo, enquanto demandava a devolução de sua esposa, de seu Fedor, e a entrega da Rainha de Stannis, de sua filha e da Bruxa Vermelha, como ele classificava Melisandre. Lord Roose, por sua vez, queria apenas manter um arremedo de paz dentro de seu domínio, tentando manter os Frey e os Manderly longe das gargantas uns dos outros, e em nome disso, ele ordenou que as casas, bem como os Amber, marchassem para fora das muralhas, para se prepararem e posicionarem para dar batalha a Stannis, pois o Lord sabia que o Baratheon se encontrava por perto e que a batalha era iminente. Um pouco antes desses acontecimentos, houveram algumas passagens importantes também mais ao sul, no contexto de Porto Branco, antes da partida da comitiva de Lord Wyman em direção ao Winterfell, para participar da cerimônia de casamento e, pelo menos em aparência, prestar seus respeitos ao seu novo Lord suzerano, Roose Bolton. Sir Davos Seaworth, o Cavaleiro das Cebolas, havia sido enviado por Stannis em um navio de Salador Saan até Porto Branco, para tratar com o Gordo Lord, procurando angariar seu apoio à causa do rei. Davos, após uma rápida e desconfortável estadia nas Irmãs, locais aos quais ele particularmente desprezava, chegou a Porto Branco e conseguiu ser recebido no Castelo Novo, mas não como emissário ou mão do rei, e sim como um contrabandista e um potencial espião, pois em termos formais, Lord Wyman e seu Porto Branco estavam do lado do Trono de Ferro naquela guerra, dos Lannister e dos Frey, inclusive recebendo naquele exato momento alguns deles em sua corte do Tritão, após aportarem na cidade no navio Estrela Leonina, também a caminho do casamento em Winterfell. A audiência na corte do Tritão aparentemente correu muito mal para Davos, apesar de seus melhores esforços em nome de convencer os Manderly da justiça de sua causa, e Lord Wyman ao fim de tudo ordenou que Davos fosse levado de volta às masmorras para ser então decapitado, para que uma cebola fosse enfiada dentre seus dentes mentirosos, e depois para que sua cabeça e suas mãos fossem amputadas e penduradas diante das muralhas do castelo, alegando que não seria capaz sequer de comer até que o contrabandista estivesse seguramente morto. No entanto,
Aquilo tudo não passava de uma pantomima, armada por Lord Wyman para demonstrar à sua corte e, principalmente, aos Frey visitantes, seu aparente apoio irrestrito à causa Lannister naquela guerra e sua suposta fidelidade aos Bolton. Pouco depois, Davos foi levado em segredo a uma pequena sala no subsolo do castelo, onde foi confrontado de novo por Lord Wyman, que estava bastante diferente dessa vez. Muito mais solícito e receptivo, ele lhe explicou que aquilo tudo era parte de seu plano, e que sua real intenção era de confrontar os Bolton e os Lannister, pois a casa Manderly não havia se esquecido do juramento feito aos Stark a quando de seu acolhimento no norte, em sua fase lamentável de exílio de suas terras originais na Campina, e por isso, Porto Branco tinha para com os Stark uma dívida de gratidão que jamais poderia ser inteiramente paga. Sendo assim, Lord Wyman disse a Davos que firmaria com ele um acordo. Ele iria se declarar por Stannis, colocando a riqueza e o poder de sua casa e de todas as casas subordinadas a ele em apoio à sua luta, se Davos fizesse por ele antes um pequeno favor. Ele deveria navegar em segredo, a partir de Porto Branco, não como um enviado ou com a mão do rei, mas sim como um velho contrabandista cheio de recursos. Seu destino seria a sinistra ilha de Skagos, no extremo nordeste da região, e sua missão ali seria simples, ao menos em teoria. Localizar e trazer de volta a Porto Branco em segurança o verdadeiro senhor suzerano de Lord Wyman, Rickon Stark, o último dos filhos de Lord Eddard que o senhor de Porto Branco sabia estar seguramente vivo, pois Wyman pretendia usar o rapaz como uma prova viva de suas alegações, para que pudesse confrontar as mentiras da narrativa Frey, Lannister e Bolton com a simples verdade da honra do norte, pois a região tinha memória. Davos empalideceu diante da perspectiva de navegar até um lugar tão temido, mas no fim das contas, se isso queria dizer que poderia cumprir a missão que Stannis havia lhe confiado, ele não tinha outra escolha, e ao final do 5º livro das Crônicas, ele partiu aos Atracadouros para se colocar a caminho o mais rápido possível. Estes foram os principais acontecimentos ao norte do Gargalo até o momento. Agora, vamos partir para além do Mar Estreito para analisar detidamente os núcleos centrados em Essos. Para começar, o governo de Daenerys Targaryen sobre a Baía dos Escravos era muito mais frágil do que se poderia esperar de uma mulher que controlava os 3 únicos dragões em toda a existência. Suas leis efetivamente emanavam a partir da grande pirâmide da cidade, mas deixavam de ter eficácia já para além das muralhas da própria Meereen, e do lado de fora, seus muitos inimigos, em especial os Yuncaítas, zombavam de seus ditames, chegando ao ponto de organizarem um mercado de escravizados sob a sombra dos muros, apenas para provocar os brios da rainha, e ela se via impotente para detê-los, pois de acordo com os termos de paz e cessar-fogo firmados por intermédio da influência de seu novo marido, Risdar Zolorak, os Yuncaítas e outros escravagistas eram agora livres para exercerem seu ofício sem a interferência de Daenerys fora de suas muralhas, e se ela tentasse atrapalhá-los de alguma forma, isso significaria o retorno das hostilidades, algo que a rainha não desejava. Uma outra parte do motivo pelo qual Daenerys estava disposta a engolir essa amarga pílula era a situação interna de sua cidade. Dentro das muralhas de Meereen, o caos vinha imperando também, com os Filhos da Árpia, uma organização secreta de membros das antigas famílias de grandes mestres de detentores de escravos, haviam jurado uma guerra de extermínio nas sombras contra Daenerys e seus libertos, além dos antigos senhores que haviam renegado seu passado e que passaram a apoiar o regime da Rainha Dragão, a quem eles viam como os piores dos traidores. Todas as noites, uma matança generalizada de libertos, cabeças raspadas, como os antigos senhores traidores eram conhecidos, e imaculados do exército de Daenerys, ocorria, e isso apenas foi cessado com o casamento de Daenerys e Isdar, o que levou inclusive a rainha a suspeitar que seu próprio marido pudesse ser, secretamente, o líder da organização, embora ela não pudesse prová-lo. Contudo, ainda que as mortes tivessem sido interrompidas, a tensão ainda pairava no ar entre as facções inimigas, e as Bestas de Bronze, o nome dado ao grupamento de guardas formado por libertos e cabeças raspadas, devido às máscaras de bronze em forma de cabeças de animais que usavam para ocultar suas identidades, temendo as represálias dos filhos, pressionavam Daenerys todos os dias em nome de medidas mais enérgicas contra as grandes famílias, chegando ao ponto de exigir dela que desse cabo das vidas de seus jovens reféns aristocráticos, coisa que Daenerys não faria, pois havia se afeiçoado a eles. Em nome da paz, as arenas de luta haviam sido reabertas na cidade, a contragosto da rainha, e em um evento na grande arena de Dasnak, seu maior dragão, a criatura Drogon, retornou à cidade sem aviso, e Daenerys tentou domá-lo, apenas para subir em seu lombo e sair voando, sem controle, para longe de Meereen, em direção ao Mar Dothraki.
Ao final do livro, uma Daenerys vulnerável e doente foi encontrada em meio ao Mar Dothraki, junto a Drogon, pelo Khalazar liderado por Khal Draco, um dos antigos companheiros de sangue de Drogo, seu falecido marido, que se encarregou de tomar sua custódia para levá-la então a Vaes Dothrak, pois seu último dever em vida para com seu companheiro de sangue era o de levar sua Khaleesi para o Dosh Halin, onde ela deveria se unir às outras viúvas de Caos Caídos, quer quisesse, quer não, e claramente não era o que Daenerys desejava, pois sua maior vontade era de retornar à sua cidade para se assegurar que a paz e as vidas de seus filhos fossem preservadas. Enquanto Daenerys permanecia perdida e distante, do lado de fora das muralhas de Meereen, Tyrion Lannister e seus companheiros de viagem, Sor Jorah Mormont e Ana Merreca, que haviam conhecido em Volantis, estavam por ali, mas não da maneira como poderiam esperar a princípio. Eles haviam sido capturados por traficantes de escravos quando seu navio, o Selaesori Horan, foi sacudido por uma terrível tempestade, teve seus mastros quebrados e acabou ficando quase inutilizado, ficando à deriva e se tornando um alvo fácil para os escravagistas. Tyrion, Sor Jorah e Merreca foram negociados com um enorme e um caíta nobre e rico de nome Yezan Zogagas, a quem Tyrion chamava de A Imensidão Amarela, e foram incluídos em seu pequeno zoológico de bizarrices, que ele chamava de Seus Tesouros. Tyrion e Merreca se tornaram justadores particulares de Yezan, enquanto Jorah era seu urso, parte de sua pantomima, e além de se apresentarem diante dos senhores da guerra de Yunkai, chegaram mesmo até ajustar na própria Daznak, com Daenerys presente, embora Tyrion não tenha travado contato com ela. Mesmo assim, e apesar de serem bem tratados até certo ponto, o anão ansiava por uma oportunidade para fugir e recuperar sua liberdade, e a encontrou quando Yezan estava à beira da morte, falecendo da égua descorada. Ele, Merreca e Jorah escaparam do acampamento de guerra em Yuncaíta com a desculpa de ir buscar baldes d'água para Yezan, e foram rapidamente até o acampamento dos mercenários da Companhia dos Segundos Filhos, liderados por Ben Mulato Plum, um homem do Ocidente, em Westeros, com quem Tyrion havia travado contato e que havia enfrentado no Sivassi, descobrindo que ele estava decidido a tomar a custódia do anão, sabendo quem ele era, provavelmente com o objetivo de levá-lo de volta a Cersei. Tyrion confrontou Ben e seus subordinados, e não apenas não foi capturado, como ainda os convenceu a permitirem que ele se tornasse parte da companhia, bem como Jorah, e os fez se convencerem de que mudar de lado de volta para a causa de Daenerys seria a melhor escolha, além de arrancar deles um compromisso de apoiá-lo no retorno a Westeros, quando ele fosse retomar o controle de seu assento ancestral em Rochedo Casterly. Claro, em troca de promessas vultosas de pagamento por parte do anão. Pagamentos estes que ele pretendia honrar com o ouro do rochedo, quando fosse bem sucedido. O quinto livro terminou para Tyrion enquanto ele aguardava sua tão antecipada acariação a Daenerys, para ajudá-la da forma como pudesse, por uma questão de vingança contra Westeros em geral e contra seus irmãos e sua casa em particular. Outro personagem das crônicas que se encontrava naquele exato momento se encaminhando até Meereen e também em busca de Daenerys era Victarion Greyjoy, o Capitão de Ferro, que havia sido enviado por seu irmão Euron, que havia sido escolhido anteriormente como novo rei das ilhas, com a missão de trazer a Rainha Dragão de volta a Westeros, para que ele mesmo se casasse com ela e, juntos, eles conquistassem o continente todo. No entanto, os planos de Victarion eram um pouco diferentes dos de seu irmão. Ele iria encontrar Daenerys, com certeza, e pouco lhe importava a informação de que ela já havia se casado. Seu marido não seria o primeiro homem a morrer através do fio do machado do capitão. No entanto, ele não pretendia levá-la de volta a Westeros, ao menos não antes de se casar ele mesmo com a mulher mais bonita do mundo, conforme Euron a havia descrito, como forma de ir à forra com o irmão por conta da esposa que ele, Euron, lhe havia roubado anos antes. O capitão e sua frota de ferro, engrossada por diversos navios capturados ao longo do caminho, se encontravam então navegando pelas águas da Baía dos Escravos ao fim do livro, e não estavam muito distantes de seu destino final. Enquanto isso, de volta a Meereen, mais um personagem de POV que teve um fim bastante melancólico, Quentyn Martell, príncipe de Dorne e filho homem mais velho do príncipe Doran, o atual senhor do principado. Ele havia sido enviado junto a alguns bons amigos em uma missão secreta até Meereen, para encontrar Daenerys também e tentar ressignificar um antigo acordo nupcial firmado anos antes por seu tio, o príncipe Oberyn, junto a Sir Willem Darry, que havia sido o tutor e protetor de Daenerys e Viserys em seus anos de exílio, antes de morrer.
O acordo, originalmente, previa que Viserys se casaria com a irmã mais velha de Quentyn, a princesa Arianne, mas com o assassinato de Viserys em vez Dothrak, isso obviamente não era mais possível, e por isso, Dora enviara a Quentyn para oferecer a Daenerys uma alternativa, o apoio das lanças de Dorne à sua pretensão em seu retorno aos Sete Reinos em troca de seu casamento com o próprio Quentyn. O príncipe e seus dois companheiros de viagem restantes, Sir Jaehaerys Drinkwater e Sir Archibald Arrowwood, encontraram de fato Daenerys, mas sua missão acabou sendo em vão, pois ela anunciou que já se encontrava prometida a outro, no caso Isdar, e que não romperia seu compromisso com o Giscari, pois ansiava pela paz que seu casamento traria. E além disso, ainda que não tenha dito isso de forma categórica, Daenerys não se sentiu nada atraída ou impressionada com o príncipe dornês. Mais tarde, após o sumiço de Daenerys, o príncipe Quentyn, que não desejava retornar a Dorne de mãos abanando sob o risco de desapontar seu pai, tentou com a ajuda dos soprados pelo vento, armar um esquema para tomar o controle dos dois dragões de Daenerys que se encontravam na pirâmide de Meereen, Rhaegal e Viserion, mas seu esquema foi um desastre e ele pagou o preço supremo por isso. Foi alvejado pelo fogo e morreu em sofrimento, com quase todo o corpo carbonizado, ironicamente na mesma cama que havia cruzado meio mundo para alcançar, sob os cuidados atentos da jovem Missandei, escriba e tradutora da rainha, com a anuência do velho Sir Barristan Selmy, que via o príncipe como um jovem tolo, mas de boa índole e com uma boa missão, que ele próprio adoraria ver cumprida, pois desejava com ardor retornar às terras de seu nascimento, mas que agora não tinha mais nenhuma perspectiva. Agora, nos deslocando muito mais para o oeste a partir da Baía dos Escravos, chegamos ao acampamento militar da Companhia Dourada, onde mais alguns dos personagens que terão grande importância no desenrolar da história como um todo estão prestes a se movimentar. Após o desaparecimento súbito do anão Tyrion, Lord Jon Connington havia abandonado por completo seu disfarce de Griff, e ele e seu protegido Aegon, o suposto filho de Rhaegar Targaryen, haviam finalmente limpado seus cabelos de seu corante azulado que os disfarçava, revelando suas verdadeiras cores. Os planos iniciais de Connington tinham a ver com navegar com a companhia ao encontro de Daenerys para unir suas forças às forças da rainha, já que ela e Aegon eram tia e sobrinho, afinal de contas. Mas por algum motivo que o Lorde exilado não entendia totalmente, mas que tinha total certeza de ser algo que o anão havia implantado de algum modo, Aegon se mostrou intransigente em sua mudança de ideia. Ele não desejava mais ir atrás da tia, argumentando que isso seria uma forma de mendigaria por dragões, algo muito abaixo da dignidade de um rei, e portanto, ele queria partir com a companhia na direção exatamente contrária, rumando até os Sete Reinos de surpresa, para pegar os Lannister e os Tyrell em Porto Real desprevenidos, pois ainda que a Companhia Dourada fosse poderosa, nem mesmo ela poderia esperar ter chance de enfrentar sozinha o poderio combinado da Campina e do Ocidente, de modo que todo tipo de vantagem estratégica que pudessem obter seria mais do que bem-vinda. No fim, a decisão do garoto e seu arrojo agradaram aos líderes da companhia, e mesmo Connington foi convencido a embarcar na ideia, e logo eles estavam de volta a Westeros, desembarcando em diversos pontos dos degraus e da costa das Terras da Tempestade, local onde o próprio Jon Connington havia nascido, cerca de 40 anos antes. O Lorde, o príncipe, seus principais comandantes e os destacamentos da companhia que haviam chegado até aquele momento do mar se reorganizaram e tomaram, sem dificuldade e quase sem resistência, o antigo assento dos Connington, Poleiro do Grifo, castelo que Lord Jon naturalmente conhecia bem, e que cabia agora aos descendentes de seu primo, Sir Ronald, a quem a fortaleza havia sido outorgada a quando de seu exílio por ordem do Rei Louco. Após tomar o controle da fortaleza, reorganizar os servos e certificar de que os 3 filhos e o neto ilegítimo de Sir Ronald se encontravam sob controle também, devidamente encarcerados para que não criassem problemas, Lord Jon passou a maquinar os planos para sua verdadeira grande manobra pretendida ali. Uma simulação de ataque à própria Ponta Tempestade, para enviar à capital falsos sinais que os confundissem sobre a natureza daquela força recém-chegada ao continente. Afinal de contas, quanto mais tempo o trono passasse ponderando a respeito da natureza e do tipo de ameaça que enfrentava ali, mais tempo precisaria para formular os próprios planos de contraofensiva e, portanto, mais tempo levaria para que a companhia precisasse efetivamente enfrentar uma resistência pesada, dando a ela tempo para se assentar no continente, entrar em contato com possíveis aliados locais e se preparar de maneira mais adequada para enfrentar o inimigo e, quando Daenerys finalmente retornasse, para assumir uma firme posição como os conquistadores do continente. No melhor estilo, eu cheguei aqui primeiro, tia, e minha pretensão é mais forte do que a sua.
O rapaz, anteriormente jovem Griff, por sua vez, agora era tratado por Aegon, o sexto de seu nome, e já demonstrava que, além de ter uma bela formação, era também um rapaz arrojado, valente e proativo, alguém que poderia orgulhar os homens que o seguissem, o que era um bom sinal para Connington. Talvez ele ainda tivesse o tempo e a oportunidade que tanto desejava para ver o rapaz coroado afinal, se o escama gris que vinha secretamente avançando por seu braço naquele exato momento lhe permitisse viver tanto. Isso só os deuses sabiam. Outro local onde aconteceu alguma ação é Bravos, onde Arya Stark se encontrava, servindo na casa do Preto e Branco e treinando para se tornar uma assassina sem rosto. Devido à morte do cantor Darion, um desertor da Patrulha da Noite, que Arya havia assassinado sem um contrato formal ou uma ordem expressa de algum de seus superiores, o processo de treinamento dela foi adiantado de certo modo, e sua visão lhe foi temporariamente tirada através de uma poção ministrada a ela todas as noites. A falta da visão era obviamente um problema, e Arya precisou assumir uma nova identidade, como a mendiga cega das ruas, para continuar suas andanças pelas vias de Bravos. Apesar disso, ela acabou descobrindo sua própria capacidade superior de warg nesse mesmo tempo, sendo capaz de assumir os olhos de um gato de beco de taverna em determinado ponto, vendo o mundo em um tom amarelado, como o gato veria. Eventualmente, Arya recebeu um pequeno contrato de assassinato para dar cabo da vida de um odiado segurador de cargas marítimas que era conhecido por ser implacável, mesquinho e por possivelmente enganar seus clientes sem remorso. E após algum planejamento e uma execução perfeita do assassinato, com o emprego de uma das moedas de ferro do templo, seu treinamento pôde enfim avançar. Enquanto isso, de volta a Westeros, mais especificamente nas Terras Fluviais, Sir Jaime Lannister havia sido enviado pela Rainha Regente para solucionar o caos que ainda restava dos duros combates por toda a região. E após uma estadia em Correrio, depois da queda e subsequente fuga de Peixe Negro do castelo, ele partiu então para outra grande sede da minguante resistência rebelde por ali. Solar de Corvarbor, a sede dos Blackwood, que haviam permanecido leais a Sir Brynden até aquele ponto, ao contrário de seus históricos rivais Bracken, que já haviam se rendido e jurado lealdade ao trono novamente. Após um breve encontro com Lord Jonas Bracken no acampamento de cerco, Sir Jaime foi diretamente até o castelo, para confrontar Lord Titus, que se encontrava cansado, com poucos recursos, quase sem homens, mas ainda algo combativo. Jaime e o velho Lord Blackwood trocaram algumas palavras sensatas, e após Jaime garantir que permitiria que a velha e orgulhosa casa mantivesse sua dignidade, especialmente diante de seus odiados rivais, eles finalmente dobraram o joelho. Um refém também era necessário, claro, e o escolhido pelo próprio Lord Titus, com a anuência de Jaime, foi seu filho Hoster, ou Hos, um rapaz alto, magro, desengonçado e afeito aos livros, e que por isso mesmo era visto pelo pai como de menor importância. Ao retornar pelo caminho de onde viera, Sir Jaime também se assegurou de que Lord Bracken enviasse um refém de sua casa à corte dentro de no máximo meio ano, antes de partir de volta à capital. No entanto, seu caminho foi interpelado na altura do vilarejo de St. Arbor por uma figura inesperada, Brienne de Tarth, que viera a ele dizer que havia descoberto o paradeiro de Sansa Stark. Ela disse a ele que deveria vir consigo, pois ela se encontrava em poder do cão de caça, Sandor Clegane, e disse também que, se Jaime não o acompanhasse, o Clegane ameaçava matar Sansa, o que significava que Jaime não tinha outra opção senão segui-la, pois ambos ainda tinham uma promessa a cumprir. Ao mesmo tempo que Sir Jaime se encontrava circulando pela região dos rios, sua irmã, com quem ele havia rompido, passou por um terrível momento de provação. Ela foi capturada e presa pela fé militante pelo crime de alta traição e pelo suposto regicídio de seu próprio marido, o falecido Robert I. E apesar de seus apelos de inocência em nome da consciência do Alto Septão, também conhecido como o Alto Pardal, ela permaneceu presa em uma das torres do Grande Septo durante um bom tempo, com seus únicos visitantes sendo seu servo Qyburn, um mestre sem correntes, e seu tio Kevan, agora o regente do reino. Quando Cersei foi sentenciada a ser julgada por um tribunal da fé, ela ficou realmente com medo, mas o Alto Pardal também lhe permitiu retornar à Fortaleza Vermelha, o que era uma boa coisa, mas não sem antes passar por uma caminhada de penitência, completamente nua, diante dos olhos de milhares de porto-realenses, desde o Grande Septo até as muralhas exteriores da fortaleza. Foi o dia mais humilhante e desgastante da história da vida de Cersei, mas ainda assim, ela conseguiu chegar ao fim de sua provação, quando encontrou Qyburn, que por acaso tinha uma solução para a questão de seu julgamento.
Ao pedir por julgamento pela batalha, Cersei teria que ter sua honra defendida por uma das Espadas Brancas, motivo pelo qual havia enviado a Jaime, por intermédio de Qyburn, uma apaixonada e desesperada carta pedindo-lhe que voltasse à corte para defendê-la. Carta essa que nunca tivera uma resposta, aliás. Mas felizmente para a rainha, Qyburn havia apontado um novo membro para preencher sua vaga na Guarda Real. Um imenso e silencioso cavaleiro, que sempre andava de elmo fechado, e que Qyburn dizia ser Sir Robert Forte, um homem que se comprometera ao sagrado voto do silêncio até que todos os inimigos da coroa fossem extirpados de Westeros. Agora sim, Cersei tinha seu campeão e poderia sobreviver ao seu julgamento afinal. Enquanto isso, no núcleo dornês também houve alguma movimentação. O capitão da guarda do príncipe Doran, Ariel Rothar, observou as idas e vindas das insubmissas serpentes de areia, as filhas ilegítimas de Oberyn e, portanto, sobrinhas de Doran, pelo principado, sempre de olho em qualquer mínima atitude suspeita delas, pois ele sabia que elas estavam inconformadas com a aparente falta de atitudes enérgicas de seu tio para vingar o pai, que havia morrido em combate judiciário em Porto Real, lutando contra o odiado Sir Gregor Clegane. Nenhuma delas tentou nada contra o príncipe, no entanto, e a atitude mais disruptiva partiu da prima delas, a princesa Arianne, que em um determinado ponto conspirou para partir, em segredo, com a princesa Myrcella e um pequeno grupo de conspiradores, objetando levá-los para longe de Lança Solar, para coroar a menina Lannister como rainha, à revelia do desejo de seu pai Doran, seguindo as leis de Dorne, e possivelmente causando a explosão de uma guerra interna na casa Lannister, algo que muitos em Dorne adorariam ver, mas que não foi possível, pois Rothar e os homens do príncipe impediram o esquema já na altura do Sangue Verde, capturando os conspiradores, assassinando Sir Aerys Oakheart, o cavaleiro branco que viera a Dorne como protetor de Myrcella, mas que se apaixonara por Arianne e morreu lutando em nome dela, e enviando Myrcella de volta à Lança Solar, colocando Arianne em isolamento na Torre da Lança e enviando todos os outros para Sinistres Gris, uma prisão insular. Mais tarde, quando Arianne e o pai já haviam se entendido, um outro acontecimento relevante se deu. Um gigantesco crânio limpo de toda a carne chegou à Lança Solar, envolto em uma linda caixa de madeira ornamentada e aveludada. Era a cabeça de Sir Gregor, o presente de paz do Trono de Ferro, trazido por uma comitiva da capital liderada por Sir Balon Swan, o novo encarregado de ficar de olho em Myrcella com a morte de Sir Aerys. A comitiva vinha trazendo também uma mensagem da corte, convidando o príncipe Trystane, o prometido de Myrcella, para retornar à corte com ela, pois o reizinho no Trono de Ferro, Tommen, sentia saudades da irmã mais velha e queria conhecer o cunhado, então os chamava para uma rápida visita. Contudo, ao conferenciar diante das serpentes de areia e de Arianne, Doran revelou que tinha contatos e conhecimentos dentro da corte e conhecia a verdade por trás daquilo. Tratava-se de uma armadilha, destinada a assassinar Trystane e jogar a culpa pelo feito em Tyrion, pois a rainha no trono acreditava que tanto seu irmão anão quanto Dorne inteira eram seus inimigos, e desejava colocá-los uns contra os outros para enfraquecê-los enquanto se livrava de toda a culpa. Portanto, ele não morderia a isca, e ao invés disso, enviaria suas sobrinhas Nymeria e Tiene à capital, a primeira como sua representante, para se sentar no pequeno conselho real e, ao mesmo tempo, para descobrir tudo o que pudesse sobre as idas e vindas dos cortesãos e sobre suas maquinações, e a segunda para se infiltrar no Grande Septo, devido ao seu treinamento religioso pregresso, com o mesmo objetivo, já que a fé voltara a ter papel importante em Porto Real, com o ressurgimento da fé militante. Ao final do quinto livro das Crônicas, em seu epílogo, a capital se encontrava em relativa paz, sob o comando competente, se não brilhante, de Sir Kevan, que vinha se equilibrando em suas tarefas de concluir a guerra, alimentar o populacho, manter a ordem nas ruas e apaziguar seus poderosos e inquietos aliados da casa Tyrell, nos quais Kevan na realidade não confiava muito mais do que Cersei havia confiado. Eles discutem em especial as notícias que haviam chegado recentemente sobre a invasão de uma misteriosa força militar às Terras da Tempestade, lideradas por um homem que dizia ser Aegon VI, o filho há muito considerado morto do príncipe Rhaegar Targaryen, que retornava a Westeros para reerguer a sua dinastia. Sir Kevan não sabia se essa história era mesmo verdadeira, mas estava determinado a dar combate a esses invasores, sem que com isso, no entanto, abrisse brechas para que os Tyrell se tornassem ainda mais poderosos e sedentos por poder do que já estavam, pois precisaram até mesmo apontar Lord Mace como a mão de Tommen, dadas as circunstâncias, e sabem o que se diz sobre homens gordos e poderosos, não? Quando você lhes dá a mão, eles sempre querem o braço. Era um equilíbrio político delicado que tinha que empreender ali.
Ele mais tarde se reuniu com a sobrinha para um jantar, se certificou de que ela se mantinha dócil e comportada, de que seu poder e influência haviam sido minados de vez e de que ela não mais interferiria em assuntos de Estado. No entanto, após esse encontro social, ele foi misteriosamente chamado às pressas pelo grande mestre Pycelle até seus aposentos, de certo por ter recebido alguma espécie de mensagem urgente vinda deste ou daquele lorde. Sir Kevin se encaminhou aos aposentos do velho mestre e achou estranho encontrá-los frios e escuros, mesmo em uma noite de inverno implacável como aquela. Quando atingiu a sala do mestre, o viu deitado com a cabeça no tampo da mesa, algo mais estranho ainda, e em torno de sua cabeça antiga parecia haver um líquido frio espalhado. Mas antes que ele pudesse se dar conta do que via, se virou apenas para ser atingido com a força de um punho de gigante por algo que lhe acertou bem no meio do peito. Ele havia sido alvejado com um dardo de besta, da mesma forma como seu irmão fora morto por Tyrion pouco tempo antes, e então viu que fora Varys o homem responsável por fazer o disparo. O eunuco, em um tom apologético, se desculpou por precisar matá-lo. Não era nada pessoal, ele apenas precisava se certificar de frear o empenho de Kevan em desfazer as idiotices de sua sobrinha e em reconciliar os reinos sob o governo de Tommen para facilitar o caminho de Aegon em nome do poder e do domínio sobre o trono. Só Kevan pôde apenas se lamentar por conta da dor e da ironia daquela morte, a mesma que os deuses haviam reservado a Tywin. E quando Varys ordenou que seus pequenos passarinhos ali presentes, todos armados com pequenas lâminas, finalizassem o serviço, tudo ficou escuro, silencioso e a dança dos dragões teve seu fim. E aí está, esse foi o meu apanhado geral de como estava a realidade dos núcleos principais das crônicas ao final do último livro já publicado até este momento, até o momento da gravação deste vídeo. Agora eu gostaria de conversar com vocês aí nos comentários a respeito de que vocês acham das mudanças drásticas que aconteceram entre o começo da história e o ponto em que nós chegamos e tratamos no vídeo de hoje. Vocês acham que as mudanças foram boas, foram ruins? E quais são as suas expectativas para o desenrolar de cada um desses núcleos nos 2 livros que ainda restam por publicar? Como vocês acham que a história vai culminar e como ela deve terminar para cada um desses núcleos? Escrevam aí abaixo nos comentários o espaço de vocês. Eu agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Lembro a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o canal que eu expliquei mais cedo. Além de dar uma olhada aqui embaixo nos links de produtos afiliados do canal da Amazon. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, tanto o link para o meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo a respeito de temas ligados às humanidades, com a mesma pegada e no mesmo estilo que eu uso aqui no MGF, então para quem curte esses temas ou curte a minha abordagem é uma boa. E o link para o nosso grupo aberto de WhatsApp, onde nós podemos trocar uma ideia mais direta a respeito da obra e de outros assuntos que venham à mente. Entrem lá também, ainda tem bastante espaço, tem muitas vagas disponíveis. Demorou? Então, verei a todos novamente no próximo vídeo, que deve vir aí nos próximos dias, porque eu ainda tenho mais alguns temas para tratar aqui antes de voltar para a Omni. Então até lá, um grande abraço a todos e valeu!